Em 1890, 2 anos após a abolição da escravatura, o então ministro da Fazenda, Rui Barbosa, mandou queimar todos os documentos relacionados ao regime escravocrata no Brasil. Alguns historiadores nos dizem que essa iniciativa foi uma tentativa de evitar com que o Estado brasileiro fosse processado por proprietários de ex-escravizados por terem perdido a sua mão de obra. No entanto, o fato é, esse ato oficial do governo apagou a nossa memória. Uma das maiores dificuldades quando a gente se fala em reparação é a contextualização dos fatos em relação ao resgate da memória e da verdade. Porque para se reparar algo, precisamos primeiro lembrar o que aconteceu e como aconteceu. Mas o Brasil sofre uma amnésia institucional induzida pelo racismo. Rasgaram nossa memória queimando documentos que registravam compra e venda de pessoas escravizadas. Rasgam também metaforicamente a nossa memória quando dizem que não existe racismo no Brasil porque a gente vive numa harmonia da mixigenação racial. De um jeito ou de outro, sempre houve interesse da elite branca em apagar a história de terror da escravidão. Afinal, quando a gente se esquece, não tem como reparar. É só quando se fala em reparação que vem aquele discurso, nem branco nem negro, brasileiro. Sendo que por mais que tentem apagar a nossa história, as consequências da escravidão permanecem até hoje. E é por isso que precisamos resgatar a memória. Em um exercício simples, a gente consegue pensar o seguinte. Por 350 anos, um grupo de famílias brancas, colonizadoras, que tem nome e sobrenome, lucraram muito em cima da mão de obra escravizada. E essa riqueza foi passada de pai para filho. Isso mesmo, no masculino, de pai para filho. Esse dinheiro da herança deixou de existir por acaso? Não. É justamente o valor da desigualdade social no nosso país. Enquanto a elite branca herda fortunas, o povo negro herdou anos e anos de escravidão. E se hoje não temos dados concretos sobre essa herança, é porque não há o interesse em se rastrear o dinheiro decorrente do lucro nesse genocídio. Se a gente faz uma visita ao Tribunal de Justiça, vamos perceber inúmeros processos que falam sobre partilha e inventário. E claro, são partilhas e inventários de famílias brancas. Processos em que, literalmente, bisnetos de senhores de engenho herdam as terras onde foi escravizado o povo negro brasileiro. Por outro lado, as famílias negras brasileiras sequer têm propriedades para herdar. Por exemplo, a minha mãe, a única vez na vida dela que ela falou sobre herança foi quando ela exigiu do patrão que colocasse o nome dela no testamento, já que ela era considerada da família. Como a gente consegue saber o preço da desigualdade? Precisamos resgatar a memória. O país precisa investir em pesquisa sobre as condições materiais da escravidão, sobre a dívida secular que separa esse povo. A responsabilização precisa ser atual e contemporânea, porque as consequências da escravidão permanecem até os dias de hoje. E as elites brancas também colhem os frutos até hoje. É por isso que no próximo episódio vamos falar um pouquinho mais sobre reparação. A conversa não pode parar por aqui. Curta, comente, compartilhe e até o próximo vídeo.